Vamos então prosseguir com a nossa visão geral do Sistema Solar. Falei várias vezes em planetas anões, vamos falar um pouquinho mais sobre esses objetos. Esses objetos são aqueles situados após Netuno, no chamado cinturão transnetuniano ou cinturão de Kuiper. Plutão, por muito tempo, foi considerado um planeta igual aos outros. Agora sabe-se que ele é apenas mais um dos planetas anões, lá do cinturão transnetuniano ou cinturão de Kuiper. Aqui estão alguns nomes de vários deles: Plutão, Eris, Almeia, Makemake, Gong Gong, Kawar, Sedna, Orko, Salácia. Esse aqui ainda não tem um nome oficial, só o nome de catálogo. Alguns desses corpos já são definidos, outros ainda têm discussões se são ou não planetas anões ou se são apenas planetoides. Plutão tem uma grande lua, Caronte, em inglês Charon, e mais 4 luas pequenas. Eris tem uma lua mais ou menos grande. Almeia tem, que é muito achatado, ele é bem achatado e tem um pequeno anelzinho, ele é muito bizarro. Tem pelo menos 2. Como tem uma grande quantidade de planetoides nessa região, então não é comum, não é raro que os planetas anões tenham luas. Mas são objetos de natureza bem diferente dos planetas regulares. Vejam, aqui está Eris. A órbita de Eris comparada com a de Plutão. Se a de Plutão já é meio bizarra por ser mais excêntrica do que os planetas regulares, aqui estão Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vejam, o Plutão já é mais irregular, Eris é muito mais irregular, bem mais irregular ainda. E para colocar coisa em termos de tamanhos relativos, aqui está a Terra, aqui está a nossa Lua, aqui estão Plutão e Eris. Vejam, não são planetas como os demais, são corpos de natureza diferente. Plutão com sua Lua, Caronte. Apenas para colocar a coisa em termos relativos, aqui está o semi-eixo maior da órbita, Plutão em torno de 40, Eris em torno de 68 unidades astronômicas. Ceres é um asteroide conhecido desde 1801, mas com a reclassificação dos planetas, a criação da definição de planetas anões, ele acabou sendo classificado como tal porque ele se encaixa na definição. Todos os demais planetas anões, com exceção de Ceres, estão lá no cinturão transnetuniano. Ceres tem mais ou menos, tem da ordem de 1000 quilômetros aí, ele não é uma esfera, mas é da ordem dos 1000 quilômetros de dimensão maior. Plutão em torno de 2.300, Eris em torno de 2.400. E as suas massas, vejam, comparem com a massa da Lua, que é de 7,3 vezes 10 a 22 quilogramas, eles, tanto Plutão quanto Eris, são menores do que a massa da Lua. Ceres, então, nem se fala, é bem menor, é mais de uma ordem de grandeza menor. Eles estão cinturados lá no cinturão de asteroides. Aqui está Ceres. Ceres dá para fotografar com mais ou menos resolução. Plutão agora tem fotos tiradas pela sonda New Horizons, que passou próxima dele. Se vocês procurarem na internet, vão encontrar várias fotos muito boas de Plutão. Até uns poucos anos atrás não existiam tais fotos. Ele tem características bem curiosas, né? Tem uma casca de gelo muito espessa, que equivale a mais ou menos 25% da massa, e depois um interior rochoso. O interior rochoso deve ser similar, isso é um modelo, obviamente, deve ser similar aos planetas terrestres, mas uma enorme casca de gelo muito espessa que envolve. Esse ponto mais esbranquiçado aqui provavelmente é um impacto que levantou a poeira depositada ao longo dos bilhões de anos e revelou aí a casca de gelo mais limpo por baixo. A definição de planeta anão, ela é nova, ela foi feita depois de uma longa discussão que literalmente se arrastou por décadas, ela foi estabelecida em 2006, faz pouco tempo. Então, planeta anão requer as seguintes condições para ser reconhecido como tal. Primeiro, tem que orbitar o Sol. Segundo, ele tem que ter massa suficiente para que adquira uma situação de equilíbrio hidrostático, ou seja, ele tem que ser aproximadamente esférico. Se ele tiver muito pouca massa, ele é um asteroide. Ele não deve ser um corpo isolado, ele deve compartilhar suas órbitas com corpos de massa semelhante. Sua órbita em torno do Sol. Não deve ser o corpo dominante na sua órbita. Se ele fosse o corpo dominante, seria o caso de Júpiter. Existem vários asteroides que orbitam o Sol com a mesmo raio orbital de Júpiter, chamados asteroides troianos. Mas Júpiter é um corpo dominante.
Então, os planetas anões não são corpos dominantes. Pode ter outros corpos com massa análoga na mesma órbita. E ele não pode ser um satélite de um outro planeta, né? Cuidado, a definição 1 não é sinônimo da 4, porque tudo orbita em torno do Sol, né? Mas aqui tem que aqui só destacando que ele, além de orbitar em torno do Sol como a nossa Lua, né? A nossa Lua, a Lua da Terra, a massa da Terra exerce uma perturbação gravitacional que faz com que a Lua zigue-zagueie na sua órbita em torno do Sol, mas ela orbita o Sol também. Então, mas além de orbitar em torno do Sol, ele não pode ser um satélite de um planeta. Essas 4 condições aqui são as condições que definem um planeta anão. E os chamados planetas extrasolares. Planetas extrasolares são os planetas que existem em torno de outras estrelas que não o Sol. Até no final dos anos 90 isso era ficção científica, mas agora não. Agora já existe uma grande quantidade de planetas descobertos em torno de outras estrelas. Eles estão em 3 categorias principais. As chamadas superterras, que têm massas aí da ordem de 2 a 10 vezes a massa da Terra. Planetas rochosos maiores que o nosso. Os Júpiteres, o nome já está dizendo, planetas análogos a Júpiter. E os chamados Júpiteres quentes, planetas análogos a Júpiter, mas muito próximos de suas estrelas. Vocês devem perguntar, mas e as terras? As terras a gente não consegue ver ainda. É muito difícil encontrar e identificar planetas extrasolares de baixa massa. Isso não quer dizer que eles não existam. Simplesmente os recursos observacionais ainda não permitem a sua identificação segura. Segundo os dados do satélite Kepler, o satélite americano que operou mais ou menos aí entre 2009 e 2013, em torno de 100% das estrelas têm planetas em torno delas. Isso significa que o número de exoplanetas deve ser imensamente grande, maior do que o número de estrelas na nossa galáxia. O número de estrelas da nossa galáxia está entre 200 e 400 bilhões. O número de planetas muito provavelmente é bem maior que isso. Atualmente, a gente está gravando essa aula em 2021, o número de exoplanetas conhecidos reconhecidos está em torno de 4.200. Mas ele não para de crescer, ele cresce de uma semana para outra. Como é que eles são identificados, os exoplanetas? Primeiro é pela oscilação na velocidade radial das estrelas. Vejam, aqui tem um planeta grande como Júpiter, orbitando em torno de uma estrela. Na verdade, a estrela e o planeta estão orbitando o centro de massa do sistema. Se vocês estiverem observando isso a partir de uma linha divisada que está no plano da tela, aqui para cá, ó, que está no mesmo plano da tela, vocês vão ver a estrela ir e vir, ou seja, vai variar a velocidade radial da estrela. Isso aí permite identificar o planeta. Uma outra maneira é o chamado método do trânsito. Se o planeta transita na frente de sua estrela e você está observando daqui, numa linha divisada perpendicular à tela, o brilho cai um pouquinho, o brilho da estrela cai um pouquinho quando o planeta transita sobre o seu disco. Então, o método dos trânsitos é um outro método que permite identificar exoplanetas se o sistema planetário tiver o seu plano ortogonal aí ao plano do céu. E os outros corpos que pertencem ao sistema solar? Vamos voltar ao sistema solar. Os satélites, que eu falei para vocês, são mais de 200, os asteroides, os cometas, os planetóides, como aqueles que estão lá no cinturão de Kuiper, os objetos transneptunianos. A maioria dos satélites dos planetas giram em torno dos planetas no mesmo sentido. Isso é mais problemático para Júpiter e Saturno, com sua imensa família de satélites, mas o padrão é eles orbitarem com o mesmo sentido do vetor momento angular, a regra da mão direita lá, o que mais uma vez reforça a origem comum de todos os corpos do sistema solar. Isso não vale para alguns grupos de asteroides e para os cometas. Os asteroides são corpos bem irregulares porque são pequenos. O primeiro a ser descoberto foi Ceres em 1801, já faz mais de 2 séculos. E logo depois foram descobertos Pallas, Vesta, Juno, os maiores de todos. Já no final do século XIX tinha centenas deles identificados. Agora Ceres, por ser atipicamente grande em relação aos demais asteroides, foi reclassificado como planeta anão. Milhares são descobertos a cada ano. A maioria deles são pequenos demais para ser vistos da Terra, mesmo com telescópios. Em termos de tamanhos,
26 asteroides aqui do cinturão principal têm mais de 200 km de diâmetro. Os que têm aí entre 100 e 200 km são bem catalogados. Supõe-se que praticamente 100% deles são conhecidos. Mas estima-se que entre metade daqueles de entre 10 e 100 km de dimensão são catalogados, porém, aqueles menores de 1 km, que tem da ordem de 1 metro, das dezenas de metros, aí é uma fração muito, muito pequena que é conhecida. Estima-se por argumentos estatísticos que eles devem ser da ordem de muitos milhões. Mas são todos corpos muito pequenos, a soma das massas não deve passar da massa da nossa Lua, ainda que sejam muitos. Aqui está um mapeamento dos asteroides, vejam. Aqui está a órbita de Júpiter, aqui está a órbita de Marte em vermelho. A maioria dos asteroides do cinturão principal está aqui, então, entre Marte e Júpiter. Falei para vocês que na mesma distância Júpiter-Sol tem uma família de asteroides, está aqui, ó. Aqui e aqui. Se vocês traçarem uma linha aqui, outra linha em Júpiter, uma linha aqui, vão ver que o ângulo aqui é 60 graus. Mesma coisa aqui. Ou seja, Júpiter está girando em torno do Sol. 60 graus antes, 60 graus depois de Júpiter, tem grupos de asteroides, os chamados asteroides troianos. Por que eles estão aí? Porque esses são pontos de estabilidade gravitacional. São chamados pontos de Lagrange do sistema Júpiter, o sistema de dois corpos Júpiter-Sol. Eu não vou entrar na discussão da dinâmica. Os 5 pontos de Lagrange, cada sistema de dois corpos tem 5 pontos de Lagrange, são pontos de estabilidade gravitacional. Dê uma olhadinha na internet se vocês se interessam por mecânica celeste, tem vários resultados bem legais. Eu quero mostrar, vou deixar 2 links aqui, o de baixo eu nem vou abrir, por economia de tempo, vocês podem ver isso em casa. Mas vamos ver as órbitas dos principais grupos de asteroides. É um link do YouTube que vocês podem ver com calma. Vou abrir aqui. Assim que o YouTube fizer a gentileza de abrir. Então, é uma animação que apresenta aí a quantidade de asteroides conhecidos desde 1999 até 2018. Vamos ver. Aqui, então, vejam. Tudo girando em torno do Sol. Cada pontinho é um asteroide. Em 1999 era isso. Em 2009 já tinha muito mais asteroides conhecidos. Tudo gira em torno do Sol. E aqui, em 2018, vejam a grande quantidade de asteroides. Notem aqui, gente, quanto mais próximo do Sol, mais rápido gira. E aqui, no outro plano, de novo, rápido, perto do Sol, girando rápido, leis de Kepler funcionando. Asteroides girando aí em grande quantidade. Alguns raríssimos giram em órbitas inversas. Mas a maioria deles gira em órbita no mesmo sentido dos demais planetas. Esse link aqui vou deixar para vocês verem em casa. Começa com a descoberta de Ceres em 1801 e chega até 2020. A composição química dos asteroides. Eles têm 3 grupos. A maioria deles tem composição química que mais ou menos análoga à composição química do Sol, obviamente que sem hidrogênio e hélio e outros materiais voláteis, mas meio que mimetiza, são óxidos, são silicatos que mimetizam a composição química do próprio Sol. Alguns, equivale a mais ou menos 17% do total, têm uma concentração muito forte de níquel, ferro e magnésio, e também tem silicatos. E poucos são puro níquel e ferro. Fala-se já até em mineração de asteroides por causa do valor do níquel. Isso é uma coisa que, por enquanto, é ficção científica, talvez deixe de ser daqui a algumas décadas. A maioria deles, portanto, como eu falei para vocês, está entre Marte e Júpiter, entre 2 e 4 unidades astronômicas do Sol. Alguns cortam a órbita da Terra. São poucos, são chamados NEOs, Near Earth Object, NEO, NEO. Os troianos, eu acabei de falar para vocês, são centenas que estão na mesma órbita de Júpiter em torno do Sol e giram em torno do Sol com a mesma velocidade de Júpiter. E os cometas? Bom, todo mundo já ouviu falar em cometas, os cometas têm mais ou menos essa cara aqui. Eles vêm até as partes internas do Sistema Solar, porém se originam lá no Sistema Solar externo, na chamada nuvem de Oort, muito, muito longe dos demais planetas, a dezenas de milhares de unidades astronômicas. Eles saem de lá e vêm na direção do Sistema Solar interno por perturbações gravitacionais,
podem entrar no sistema solar interno com qualquer ângulo em relação à eclíptica. Eles são conhecidos desde a antiguidade. Existem relatos de cometas. Os astrônomos chineses identificaram um cometa no ano 240 a.C., que posteriormente foi identificado como sendo o cometa Halley. O número de cometas já conhecidos, catalogados, está em torno de 6.600 atualmente, mas o potencial de objetos que poderiam ou que podem vir a se transformar em cometas no futuro passa do trilhão. Tem uma quantidade muito, muito grande de objetos no mundo de Oort que estão muito longe de nós. Qual é a composição química dos cometas? Eles são uma mistura de, basicamente, água, com alguns gases congelados e poeira, impurezas. Os astrônomos, os cometólogos que mexem com cometas, dizem que a melhor maneira de definir a composição química de um cometa é dizer que eles são de gelo sujo, porque é isso mesmo. Basicamente água com impurezas. As partes de um cometa. Isso aqui é o cometa Hyakutake, um cometa bem brilhante que passou em 1996, eu me lembro, eu vi ele. Os cometas têm um núcleo, que é uma região central composta por gases congelados, uma região sólida composta por gases congelados que tem tipicamente da ordem de dimensão de uma grande montanha da Terra. Tamanhos aí tipicamente de 5 a 15 quilômetros de raio. São muito pequenos. São sólidos. Porém, são sólidos apenas quando estão afastados do Sol. À medida que vão se aproximando do Sol, esse material, que é água, né, basicamente, é muito volátil, esse material começa a sublimar e o cometa desenvolve uma coma, ou cabeça do cometa. A cabeça é uma nuvem de gás de forma aproximadamente esférica, do material ejetado, sublimado do núcleo, que forma a cabeça do cometa quando ele se aproxima do Sol. A coma é composta basicamente de vapor d'água, de impurezas, como dióxido de carbono, outros gases. Brilham muito por causa da luz refletida do Sol. Os cometas não emitem luz, tanto a coma quanto a cauda, que aqui aparece, refletem a luz do Sol. E a coma pode ser muito grande. A coma pode ter diâmetro de 500 mil de quilômetros. Muito, muito grande. E a cauda pode chegar a unidades astronômicas, pode ser muito grandes. Aqui está o cometa Hale-Bopp, o cometa mais brilhante que eu já vi pessoalmente, 1997. Vejam, aqui aparece bem a estrutura da cauda. Vejam que são duas caudas, uma que aparece em azul e outra aparece em uma cor esbranquiçada. Por que isso? Porque são efetivamente duas caudas. Essa parte aqui é basicamente poeira e gases neutros, que vão sendo deixados para trás à medida que o íris se desloca. Porém, a cauda de íons e gases ionizados está sempre oposta na direção do Sol. A cauda iônica é assoprada, vamos dizer assim, pela radiação solar. Então, essa cauda aqui pode ser mais ou menos curva. Se vocês olharem com atenção, vão ver que essa cauda de poeira está levemente curvada aqui na figura para a direita. Faz uma leve curvinha para a direita. Em compensação, a cauda iônica é reta. Está na direção do Sol, que está aqui embaixo, né? As caudas podem se estender aí por dezenas de milhões de quilômetros, quase da ordem de grandeza da unidade astronômica. Os gases da coma são gases ionizados pelo vento solar, obviamente, o que forma aí a cauda iônica. O íon mais comum é o monóxido de carbono ionizado, CO+, que tem essa luz azul característica que aparece nas caudas iônicas dos cometas. O vento solar, ou seja, as partículas que o Sol emite, colidem então com a cabeça do cometa e faz com que a cauda iônica sempre seja jogada na direção oposta ao Sol. Ora, alguns cometas têm uma característica interessante, são os chamados cometas extintos ou os cometas adormecidos. Se os cometas são compostos de material volátil e esse material sublima quando o cometa se aproxima do Sol, e ele obviamente tem uma massa finita, significa que os cometas têm uma vida finita. Vai chegar um momento que eles não vão mais formar uma cauda exuberante, uma cabeça, uma coma exuberante, porque o material possível de ser volatilizado já foi. Então, é o chamado cometa extinto. Existem objetos que são asteroides, na verdade, que se estimam que sejam cometas extintos, que não formam mais coma e não formam mais cauda. E outros ainda podem ser os tais cometas adormecidos. São cometas
que ao longo do tempo formaram uma crosta de poeira em torno do núcleo. Essa crosta de poeira impede a incidência da luz solar e, portanto, impede a sublimação de material. Mas pode acontecer de quebrar parte dessa crosta e parte do material ser sublimado. Um asteroide clássico, o asteroide Phaeton, o asteroide Phaeton, ele tem aparência de asteroide, mas estima-se que seja um cometa adormecido, porque às vezes ele emite aí uns jatos de gás quando o asteroide se aproxima do Sol. Então, existem esses objetos dessa natureza, os chamados cometas adormecidos ou cometas extintos. Existe uma grande quantidade de cometas, não vou falar muito deles. O cometa Halley, que falei para vocês, foi visto pela primeira vez em 240 a.C. Ele tem uma importância histórica grande, o cometa Halley, porque é o primeiro que teve a sua órbita calculada usando as leis de Newton na época que o próprio Newton ainda era vivo. Ou seja, a época que as leis de Newton recém tinham sido publicadas, tudo era novidade, a mecânica celeste era novidade. Aí um cara, o astrônomo inglês Edmund Halley, calculou as órbitas dos cometas e identificou que o cometa identificado umas décadas antes era o mesmo que tinha passado 76 anos antes e outras vezes 76 anos para trás, de maneira que é sempre o mesmo cometa que passava em torno do Sol, numa órbita elíptica. Enfim, ele fez as contas usando a mecânica celeste recém-descoberta, novidade, para prever as passagens seguintes do cometa Halley. A última vez que o cometa Halley passou foi em 1986, aqui próximo da Terra. O cometa Encke é o mais rápido de todos, um dos mais rápidos conhecidos, passa a cada 3,28 anos. 3 anos, 4 meses e alguns dias. Cometa Biela e cometa Fates também são cometas bem rápidos. Alguns cometas têm órbitas parabólicas ou hiperbólicas, passam uma única vez pelo sistema solar interno e vão embora. Quero falar de alguns cometas bem brilhantes aqui. Comentei com vocês já do Hyakutake e do Hale-Bopp, que chegaram com magnitudes muito, muito brilhantes. O mais brilhante de todos, isso aqui é a escala de magnitudes, a gente vai abordar isso nas aulas seguintes, quanto mais negativo for esse número, mais brilhante ele é. O cometa McNaught, que foi visível no início de 2007, foi o mais brilhante dos últimos 50 anos, do último meio século. Vejam que o tamanho da cauda no céu pode ser imensamente grande, isso aqui em graus na esfera celeste. Pode ser imensamente grande. O cometa Hyakutake teve cauda de mais de 100 graus. O cometa McNaught, 35. O tamanho da cauda depende do brilho intrínseco da própria cauda, né, do quanto que ela reflete de luz e também, obviamente, da distância que ele está de nós, né, da distância que ele passa da Terra. Aqui tem uma animação interessante do Sistema Solar. Eu quero que vocês repitam em casa, vou mostrar aqui rapidamente só para vocês entenderem como é que o programa funciona. É um site, na verdade, feito por um brasileiro. Vocês podem definir aqui órbitas de objetos, tudo mais, tudo isso pode ser alterado. Eu vou, sem mexer na configuração, gerar a animação. Vejam aqui, aqui aparecem os planetas girando muito rápido. Isso vocês podem dar zoom aqui, viu? Nessa escala aqui aparece o Sistema Solar inteiro. Notem Júpiter girando mais rápido que Saturno, Saturno mais rápido que Urano, Urano mais que Netuno, Netuno mais que Plutão. Lá está Eris, lá longe. E a gente pode ampliar aqui para ver o Sistema Solar interno, pode ver asteroides, pode ver tudo que vocês quiserem. Esse é um programa bem legal, sugiro que vocês explorem ele um pouquinho aí ao longo dos seus estudos. E finalmente, como se formou o Sistema Solar? Vamos dar uma rápida pincelada sobre isso. Como todas as estrelas, o Sistema Solar se formou a partir de uma nuvem de gás que se contraiu, formou uma protoestrela que começou a colapsar por força da sua própria massa, da sua própria gravidade, e à medida que foi girando, a rotação foi acelerando, né, por conservação de momento angular. Se tem uma certa massa, se essa massa está num volume menor e o momento angular tem que se conservar, ela vai girar cada vez mais rápido. Quanto mais rápido ela gira, quanto mais ela se contrai, mais rápido ela gira por conservação do momento angular e vai se achatando, vai formando um disco equatorial. Aqui está o eixo de rotação, vai girando cada vez mais rápido, vai formando um disco equatorial. Isso é mecânica celeste simples. O pessoal da física talvez já tenha até feito experimentos em laboratório de física para demonstrar isso. Eu fiz em laboratório de física isso
longe, longe no milênio passado, quando eu fiz física. À medida que então o disco vai se formando, o disco protoplanetário vai se formando, objetos macroscópicos vão se formando por colisões inelásticas, grãos vão se formando. Pequenos corpos que têm o nome de planetesimais, que são grãos, vão se formando por colisões inelásticas e esses corpos vão ficando cada vez maiores. Isso acontece à medida que a formação vai acontecendo, essas fases iniciais duram em torno da ordem do 1.000.000 de anos para acontecer, o colapso de uma protonuvem, até que a ignição termonuclear ocorra, ou seja, até que as condições de temperatura e pressão lá no núcleo da protoestrela subam até o ponto que começa a ocorrer fusão nuclear no núcleo estelar. Mais tarde, quando a gente estudar em detalhes o Sol e as estrelas, a gente vai voltar a essa questão. Agora, só para falar da formação do sistema, basta dizer que a temperatura e a pressão lá no núcleo solar subiram ao ponto que começou a ocorrer fusão nuclear de hidrogênio. O hidrogênio começou a ser transformado em hélio e produzir uma imensa quantidade de energia. A estrela ligou. Esse evento, o fato da estrela começar a funcionar, provoca então a evaporação dos corpos menores. Aqui ficam apenas os grãos maiores em torno da estrela propriamente dito. O que são os grãos maiores? Ora, a gente mora em cima de um deles. São os planetas, os satélites. É claro que aí, nas etapas bem iniciais de formação do sistema, ainda vão ocorrer colisões, ainda existem órbitas que não são regulares, até que aí, na ordem das dezenas de milhões de anos, os planetas vão se estabilizar em órbitas regulares, os que tiverem órbitas irregulares vão cair no solo ou vão colidir entre si. E quando isso acontece, então, depois que isso acontece, o sistema adquire aí a configuração que a gente conhece hoje. Essa fase inicial aqui ocorre da ordem daí da dezena de milhões de anos. Que idade tem o sistema solar? 4,6 bilhões de anos. Existem comprovações bem sólidas disso. Primeiro, a questão da conservação de momento angular, que eu já falei várias vezes. As órbitas dos planetas, as órbitas dos satélites, tudo segue a regra da mão direita, está no mesmo sentido da órbita dos planetas em torno do Sol, com algumas exceções que são relacionadas com o passado complicado aqui dessa fase, principalmente da fase de várias colisões aqui. Essa fase de muitas colisões certamente foi responsável por inverter o momento angular de Vênus ou de deitar Urano na sua órbita em torno do Sol. Mas isso aqui foram perturbações em relação ao processo inicial. E, obviamente, tudo gira em torno do Sol como se estivesse em cima de uma mesa, aproximadamente, cujo plano aí coincide aí com uma perpendicular ao eixo de rotação do Sol. Tudo isso mostra a origem comum de todos os corpos do sistema solar. E aqui terminamos a segunda metade dessa aula.